no Evangelho de João, capítulo 20. E vamos para João capítulo 20 e versículo 19. Versículo 19. E vamos hoje prosseguir aqui para a conclusão do Evangelho de João. Já só nos faltam capítulo 20 e 21. Vamos ler agora de início até ao versículo 23. Chegada, pois, a tarde daquele primeiro dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e àqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Até aqui, irmãos, a leitura para já. Nós estamos a prosseguir o estudo do Evangelho de João, versículo a versículo, e agora já capítulo 20, onde nós podemos aprender e temos aqui a revelação desse evento único e magnífico que foi a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo de entre os mortos. As primeiras evidências foram o sepulcro onde ele foi sepultado, que estava vazio, os lençóis que tinham usado para enrolar o corpo morto de Jesus estavam lá também vazios, e depois seguiram-se as várias aparições pós-ressurreição de Cristo a pelo menos 5 grupos ou indivíduos de pessoas. Nós vimos na passada quinta-feira a primeira aparição de Jesus ressurreto foi a uma mulher que se chamava Maria Madalena. E hoje vamos para os versículos 19 até 23 para a segunda aparição de Jesus. E vemos aqui Jesus a aparecer, em segundo lugar, aos 10 discípulos, aos 10 apóstolos, sem o apóstolo Tomé. Está nos versículos 19 até 23. Que dia é este desta segunda aparição? Diz o versículo 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no próprio dia da ressurreição de Jesus, primeiro dia da semana, esta é a segunda aparição de Jesus. Vai aparecer aos 10 apóstolos. O grupo agora dos apóstolos era apenas de 11, porque Judas não fazia parte, e ficaram 11, mas agora só estavam, naquele primeiro dia, reunidos 10 apóstolos. Temos aqui uma clara referência do dia. Está escrito, era a tarde daquele dia, o primeiro da semana. E esta referência da palavra de Deus clara a este dia tem que finalidade? Serve para quê? Serve para estabelecer que o primeiro dia da semana, o domingo, passou a ser o dia do Senhor para a Igreja de Jesus Cristo. O primeiro dia da semana, o domingo, ao contrário do sábado da velha aliança para os judeus, agora, na era da Igreja,
fundada por Jesus Cristo, de acordo com a vontade do Pai, o dia do Senhor passou a ser o primeiro e não o sétimo. O primeiro dia da semana. É o dia separado. Esse dia, que é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia consagrado pelo povo de Deus para o culto, para a adoração. Reparem que deste primeiro dia da ressurreição de Jesus, a 50 dias, vai ocorrer o dia de Pentecostes, também domingo, também primeiro dia da semana. E que dia é esse? É o dia em que se cumpre a promessa de Jesus e do Pai, e o Espírito Santo é enviado do céu sobre a igreja que aguardava, conforme o mandamento de Jesus, esse Espírito Santo prometido. E ele veio dos céus, do céu, sobre a igreja, também no primeiro dia da semana. Portanto, a ressurreição de Jesus trouxe esta alteração do dia do Senhor passar a ser o domingo. Vejam que Jesus vai aparecer ao grupo dos apóstolos, de quem ele se tinha despedido 3 dias antes, lá no cenáculo, com promessas de que voltaria para eles, e ali está o Senhor ressurreto junto dos apóstolos que estavam todos reunidos. O versículo 19 também tem essa amável saudação do Cristo ressurreto. O Senhor Jesus chega e as primeiras palavras, diz que se põe no meio deles, e as primeiras palavras são: paz seja convosco. Paz seja convosco. Esta era, sem dúvida, a palavra que eles mais precisavam naquela altura. Porque vejam que diz o versículo 19, que eles estavam com as portas todas cerradas com medo dos judeus. Os acontecimentos tinham sido dramáticos, a prisão de Jesus com violência, julgamento, o Senhor Jesus a ser maltratado, crucificado pelos judeus, e eles viram-se sozinhos e com medo também de represálias sobre eles. Os seus corações precisavam realmente disto que Jesus, que é o Senhor que sabe todas as coisas, lhes diz logo: paz sejam convosco, estejam em paz. E esta é uma palavra que Jesus usou muito no tempo final com eles, lá no cenáculo mobilado. Por mais que uma vez o Senhor usou esta palavra, eu vou ler, por exemplo, lá naquela reunião última, no capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na despedida, Jesus já lhes sabia o que à frente se encontrava e disse: estejam em paz, não tenham medo. Eu vou-vos dar a minha paz, a paz de Deus. Depois também no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos, isto ainda no cenáculo, antes de irem para o jardim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Em Jesus, nosso Salvador, temos paz. No mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, palavras de Jesus na despedida, de paz, e agora no reencontro ressurreto, paz seja convosco. Este é o conforto de Jesus a um grupo de discípulos que está muito receoso, desiludido com tudo o que ocorreu, mas eis que o Senhor os conforta. Versículo 20, e dizendo isto, depois de acalmar os corações, para dissipar qualquer dúvida, vejam, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos, onde os cravos
pregaram Jesus na cruz, e o seu lado, que depois de morto, o soldado romano com uma lança, para se certificar de que já estava morto, furou o corpo de Jesus. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Nós não podemos compreender esta alegria de subitamente verem corporalmente esse seu mestre que tinha sido morto e que estava ali vivo, ressurreto, agora com um corpo glorioso, que eles estavam reunidos, tudo. A Escritura não é por acaso que diz, estavam tudo cerrado, tudo fechado, e de repente Jesus aparece no meio deles. Mostra que Jesus, com esse corpo ressuscitado, nada impede a deslocação desse corpo. O Senhor instantaneamente apareceu ali no meio deles. Agora, o corpo de Jesus não era igual àquele corpo que eles tinham conhecido, com quem viveram com Jesus 3 anos. Era um corpo glorioso. E cumpre-se aqui também a promessa que Jesus tinha feito na despedida, no capítulo 16, versículo 22, em que Jesus diz: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, porque Jesus estava a dizer: não me vão ver mais, vou para o Pai. Mas outra vez vos verei, e aqui está. Eles por 3 dias ficaram sem o Senhor, morto ou sepultado. Outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E é o que acontece aqui no versículo 20. Os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vendo e reconhecendo o seu Mestre vivo. E por isso o que é que aprendemos aqui? Que a ressurreição de Jesus afasta qualquer medo e eles ficam cheios de alegria. Portanto, crer no Cristo vivo e ressurreto, hoje mesmo, crer neste Senhor que morreu e ressuscitou dentre os mortos, também nos alegra, também nos encoraja. Porquê? Porque mostra que a morte não é o fim de tudo. Há esperança. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 8, escreve, prestem atenção às palavras, ao qual, está-se a referir a Jesus, não o havendo visto, ele está a escrever aos crentes a sua primeira carta. Está a escrever a crentes e a igrejas, aos judeus dispersos que não tinham visto Jesus. Como nós hoje diz, ao qual não o havendo visto, amais. Como nós não vimos Jesus, mas nós amamos a Jesus. No qual não o vendo agora, olha, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Este é o testemunho do cristão em qualquer era. Não vemos a Jesus, mas amamo-o, porque queremos. Não o tendo visto. E nos alegramos. Porquê? Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Não fazia sentido a gente alegrar-se num Jesus morto. Portanto, a ressurreição, diz aqui, alegra e anima e encoraja os apóstolos e os crentes. Versículos seguintes, 21. Agora temos aqui algo muito interessante. O que é que faz? Vejam, Jesus conforta-os, prova-lhes que é Ele mesmo ressurreto e agora entrega-lhes a grande comissão. O que é que Ele diz? Versículo 21. Disse-lhes, depois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quer dizer, a mesma missão que o Pai entregou a Jesus, que foi quê? Vir ao mundo para a obra da salvação, e Jesus veio revelar a verdade. Veio dar testemunho da verdade.
E Jesus está a dizer, olha, assim como o Pai me enviou, eu também agora vos envio a vós. A mesma missão é agora transmitida por Jesus aos seus discípulos. A missão de Jesus continua. Mas dali em diante vai ser levado ao mundo por intermédio de quem? Dos crentes. E pelo poder do Espírito Santo, que em breve seria enviado do céu. Quer dizer, nós, os crentes, ano a ano, era a era, século a século, nós estamos a continuar a missão de Jesus. Porque ele diz, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio a vós. E nós estamos a fazer o mesmo que Jesus, a dar testemunho do Evangelho da salvação. Jesus começou o seu ministério, que é descrito em Marcos, com as palavras, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o testemunho de Jesus. E nós hoje fazemos o mesmo. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, não havia qualquer sentido para esta missão. O que é que nós íamos dizer? Iríamos testemunhar de quem? Então, assim, nós vemos aqui a graça admirável de Jesus a um grupo de discípulos que estava triste, desiludido, sem esperança para nada, que achava que tudo estava perdido. E agora vejam, para um grupo que estava desiludido, desanimado, que não havia mais razão para nada, recebem a visita de Jesus ressurreto e recebem uma missão mundial que é igual à missão de Jesus. E nós sabemos depois, temos estado a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, que foi isso mesmo que eles fizeram. Começaram a levar em missão, como missionários, a palavra de Deus a todo o lugar. E chegou até nós também. Esta é então a segunda aparição aos 11, neste caso aos 10. Mas agora versículos 24 até 29, temos a terceira aparição de Jesus, agora não aos 10, mas aos 11. Porque agora já está lá Tomé. Diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ou seja, gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, vejam, domingo seguinte, mais uma vez mais o primeiro dia da semana, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega à tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então agora temos a aparição aos 11 com Tomé. Jesus volta a aparecer 8 dias depois, domingo também. Nós não sabemos o motivo da ausência de Tomé à reunião dos apóstolos no domingo anterior, porque é que ele faltou, não está escrito, mas porque Tomé faltou a uma reunião, faltou um culto, ele perdeu pelo menos 3 coisas muito importantes. Primeiro, perdeu a paz, perdeu a alegria e perdeu a bênção de ver e comprovar que Jesus tinha ressuscitado corporalmente entre os mortos. E ele esteve uma semana com isto, porque foram dizer-lhe, e ele disse logo, não acredito em nada disso. Se eu não vir e apalpar, não acredito.
E levou aquela semana sem paz, sem certezas, sem alegria e sem a bênção de já podia ter visto o Senhor ressuscitado. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que o quanto os crentes perdem por faltarem às reuniões. Nós achamos, mais uma reunião, mais um domingo. O quanto nós perdemos ensino da palavra de Deus, perdemos consolo, perdemos alegria, perdemos comunhão com os irmãos. O quanto se perde e o perigo de se faltar às reuniões da igreja. Porque, por ele ter faltado, Tomé tornou-se obstinadamente incrédulo. Porque lhe foram dizer, ele podia ter, que bênção, não vejo a hora então de eu também ver o Senhor. Ele não disse isso. Ele tornou-se obstinado e incrédulo, versículo 25. E vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal, meter lá a minha mão, se eu não apalpar, não acredito em nada disso. Ele endureceu o seu coração e enquanto os seus irmãos andavam alegres, ele não. Portanto, aceitemos a advertência de Hebreus 10, 25, que diz, não deixando a nossa mútua congregação, não faltando às reuniões, como é costume de alguns. Vejam, há 2000 anos que isto foi escrito. Já era costume de alguns faltarem. Antes, ou seja, não faltar, antes, admoestando-nos uns aos outros, encorajando-nos. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A advertência e o incentivo da palavra de Deus para não faltarmos às reuniões da igreja. Versículos 26 até 29, não sejamos incrédulos, é o que Jesus diz. Não sejamos incrédulos quanto à ressurreição de Jesus, mas bem-aventurados, porque cremos. Tomé estava então naquele domingo reunido com os seus irmãos. Jesus surge de novo, a mesma saudação, paz seja convosco. E Jesus vai logo, diretamente, a primeira coisa que ele faz é logo, diretamente falar com Tomé. Jesus é onisciente. Não precisou que alguém fosse dizer, Jesus, olha. Dissemos ao Tomé, ele disse que não acredita. Não foi necessário. Jesus sabe. E foi logo ter com ele. O Senhor conhece todas as coisas. Vai ter com o duvidoso Tomé. Jesus aceita o desafio que Tomé fizera durante a semana e pede logo, Tomé, põe aqui, vais pôr as tuas mãos aqui nos lugares dos cravos, na minha mão e aqui no meu lado que foi furado pela lança. Mas vejam, Tomé aqui mostra uma atitude de muita reverência, muita fé e muito temor. Porque ele não faz isso, não vai à procura de comprovar nada, mas crê e, mais do que isso, Tomé profere uma das mais importantes declarações da fé cristã. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele dirige-se a Jesus com palavras que reconhecem a verdade da pessoa de Jesus, a sua divindade. Chama a Jesus Senhor e Deus. Na verdade, Jesus é Senhor e Jesus é Deus. No início deste Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o versículo 14 do capítulo 1 também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus fez-se carne e habitou entre nós. Portanto, Deus viveu entre nós, na pessoa do Filho, Jesus, que encarnou. E agora, vejam, isso é no início. E no fim do Evangelho de João, Tomé confessa que esse verbo do início do Evangelho é Senhor e Deus. Senhor meu e Deus meu.
E por esta confissão de Tomé, Jesus vai anunciar a única bem-aventurança do Evangelho de João, que diz aí, versículo 29, bem-aventurados, porque me viste, Tomé creste, ou seja, Tomé acreditou. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus atesta aqui quem é verdadeiramente bem-aventurado aos olhos de Deus. Que é quem? É quem reconhece a pessoa de Jesus. Bem-aventurado é aquele que crê na pessoa de Jesus, o ama, crê na sua ressurreição sem o ter visto. É para todos nós, os que cremos hoje. Jesus diz, és bem-aventurado, porque não viste e creste. Nós somos bem-aventurados. Não vimos o Senhor ressurreto, mas amamo-o e cremos nele, na sua pessoa, que é Senhor, é Deus, e ressuscitou corporalmente entre os mortos. Em conclusão, irmãos, várias lições na aparição do Cristo ressuscitado corporalmente entre os mortos. Em primeiro lugar, já vimos uma mulher, Maria Madalena, mesmo fraca na fé, porque andava à procura, onde é que puseram o corpo do Senhor? Mesmo fraca na fé, pelo seu grande amor a Jesus e perseverança, ela é abençoada por Deus. E é a primeira grande e dinâmica testemunha do Cristo ressurreto. Segunda lição, a ressurreição de Jesus estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Em terceiro lugar, a amável saudação do Cristo ressurreto. Paz seja convosco. Em quarto lugar, a notável evidência da ressurreição alegra e encoraja os nossos corações quando olhamos para ela. A grande comissão do Cristo ressurreto aos seus apóstolos e a todos nós. Temos uma missão igual à de Jesus. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Sexta lição, o perigo e quanto os crentes perdem por faltarem às reuniões. Aconteceu com Tomé. E em sétimo e último lugar, não sejamos incrédulos, mas crentes, bem-aventurados na ressurreição de Jesus. Amém, irmãos.